Glória ao Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Como o Renan já disse aqui uma vez, dá frio na barriga. Dá um friozinho aqui, você fica meio, Azaf, travado. Eu tento imaginar como foi o encontro do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ele só tinha uma oportunidade, uma única vez para poder estar na presença do Senhor. E ele se preparava somente uma vez para poder estar na casa e perante a Ele. E querido, você e eu, nós temos hoje esse privilégio, essa oportunidade. E eu quero compartilhar com você. Abra lá em Êxodo, capítulo 20. Esse é o nosso versículo. Ainda não é o da palavra, esse é o meu versículo e esse é o seu versículo. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras e disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem dirás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, aí é o meu e o teu, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão, você podia numa quinta-feira fazer tanta coisa. O que você podia fazer numa quinta-feira? Você podia ficar em casa, você podia comer de novo, você podia comer mais uma vez, você podia passear com a sua esposa, passear com a sua família, ir para qualquer lugar, mas você no seu coração decidiu servir e estar aqui hoje na casa do Senhor. Por quê? Porque você ama o Senhor. Lá em Salmo 73, o salmista Asaf, ele começa a querer se comparar com as riquezas dos ímpios, aqueles que estavam querendo cobiçar riquezas, e ele ficou triste, porque servindo a Deus todos os dias, durante anos na sua vida, ele não alcançou nada. E aí ele começa a escrever, e aí lá no final ele fala: Então eu pisei na casa do Senhor e compreendi. O que ele compreendeu? Que aqui, irmão, é a ligação entre o céu e a terra. É nesse lugar, irmão, que você está aqui. É nesse encontro que nós temos, que nós podemos adorar ao Senhor. Meu irmão, eu não sei como você veio hoje, se você veio desanimado, se hoje talvez seria a última vez que você viria hoje, e depois você nunca mais iria vir na Igreja Viva. Talvez essa palavra seja para você, que Deus está escutando a tua oração. Então convido você a fechar os seus olhos e curvar a sua face. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos que vieram, Pai, essa noite, que estão aqui nessa quinta-feira, Pai, buscando a Tua presença. Ó Pai, cada um podia ir para qualquer lugar, ó Pai, podia, Senhor, ó Pai, buscar tantas coisas, mas decidiram, ó Pai, estar aqui. Ó Pai, e nós queremos dizer e declaramos, ó Pai, que estamos vivendo um tempo de avivamento, um tempo de arrependimento, um tempo de busca, ó Pai, um tempo de intensidade, e nós queremos declarar esse tempo sobre a nossa vida. Ó Pai, fala conosco essa noite, e que a Tua palavra possa sondar os nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço. Meu irmão, se você acredita nessa oração, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Querido, toda quinta-feira nós aprendemos com alguém ou algo
né, na Bíblia. Então o bispo ele colocou isso no seu coração e propôs, né, para o nosso ministério. E cada dia, cada quinta-feira você vê um personagem aqui, né, um personagem físico e um personagem espiritual. Que profundo! E nós aprendemos com diversos personagens, com Neemias, com Mateus, Lucas, aprendemos com Salomão, o pastor Michael, até hoje. Essa mensagem fica guardada no meu coração. Aprendemos também sobre a vida de Neemias e tantos outros personagens. E hoje, irmão, quero convidar você a compartilhar comigo esse estudo que o Senhor já vem colocando no meu coração há quase um ano. E a gente vai aprender um pouquinho sobre aprendendo com Salomão. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis. Pode ir lá, 1 Reis. Capítulo... Deixa eu ver aqui para a gente vai começar. Capítulo 3, o versículo 3. 1 Reis. Só para a gente entender um pouquinho aí a história. E eu vou ler aqui um pouquinho sobre esse estudo. 1 Reis, capítulo 3, o versículo 3 fala assim: E Salomão amava-o, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi ao rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ali ofereceu holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dou. Então respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste essa grande benevolência e lhe deste um filho, que lhe assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei nem conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então essas palavras agradaram ao Senhor. E aí o Senhor ele começa a falar: olha, eu vou te dar além de tudo que você pediu, vou te dar riqueza, vou te dar fama. E aí ele começa falando. E aí no versículo 14, irmão, e eu quero que você grave isso aqui. No versículo 14 diz assim: se andares nos meus e guardar os meus estatutos e os meus, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Repito, só para você guardar: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu vou prolongar os teus dias. Amém. Querido, o rei Salomão é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa da sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus o admiram e têm ele como um exemplo a ser seguido. E realmente Salomão foi um homem admirável, autor de livros de provérbios, eclesiastes e cânticos, Cantar de Salomão. Ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor lhe deu era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Então, irmão, se a gente for colocar hoje, para os dias de hoje, Salomão era o cara. Aí eu quero compartilhar aqui com você. Quem você vê hoje no Instagram, nas redes sociais, como uma pessoa que é famosa, um cristão famoso, que você fala: meu, esse cara aqui, é que nem, é o cara. Esse cara aqui, ele é diferenciado. E você vai ver vários cristãos, pastores, homens que você segue pelas palavras que eles passam, pensamentos, sabedorias, frases. E a gente costuma fazer isso. Vai lá no Instagram, você compartilha a sua rede social e você vai lá e posta uma frase de alguém famoso, alguém conhecido. Então imagina Salomão no tempo de hoje, o quão sábio
ele seria, né? O quão sábio ele poderia passar para as pessoas, quanta sabedoria, quanta instrução que ele poderia passar, porque tem a diferença, né, de inteligência para sabedoria. A inteligência é quando você aprende algo, é que nem o Asaf aqui, ó. Eu gosto muito de teclado. Quem que não quis tocar teclado? Meu Deus, é show, é maravilhoso. Só que se eu for aqui, meu Deus, vai até me bater. Eu não sei fazer, mas ele é uma pessoa inteligente, ele estudou, ele se preparou para isso, e aí ele está capacitado para aquilo. Então, inteligente é aquela pessoa que se prepara, né, para alguma função e adquire informação. Ela adquire informação. Sabedoria vem do alto, sabedoria vem do Senhor. Então, uma pessoa, muitas vezes, é uma pessoa que não é estudada, não é formada, uma pessoa que não tem faculdade, ela é sábia. Talvez uma pessoa formada, ela é inteligente, mas uma pessoa que nem sabe ler, muitas vezes ela é sábia. Por quê? Porque ela vem do alto, vem da parte do Senhor. Então Salomão era uma pessoa que ele foi muito sábio naquela época. Eu queria compartilhar com vocês algumas passagens da Bíblia. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 4. Ao versículo 29. Versículo 29. O título aí está escrito o quê? A sabedoria de... E Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio de que todos os homens, mais sábio que Etã, Ezraíta e os outros personagens que aqui está escrito. Aí o 32 fala assim: e ele compôs, irmão, 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E aí, irmão, fala, o versículo 33 fala sobre a botânica, fauna e flora, que aí ele fala sobre as plantas, né, sobre o Líbano, sobre também os animais, as aves, os répteis. Então, de tudo ele enxergava sabedoria. Era um homem muitíssimo inteligente. Ele também construiu um império econômico invejável. Vamos lá agora para 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Versículo 14. Ao versículo 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além dos que entravam dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arretéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Só até aqui. Então Salomão foi um homem muito rico, irmão. Eu só queria esse versículo aqui, ó, só o primeiro. O peso do ouro, só isso aqui para mim já estava bom. Só de ter o peso do ouro para mim já mudava a minha história. Era muito rico. Segundo os estudos falam que Salomão, mesmo naquela época, se fossem colocar diversos personagens, né, que a gente conhece, homens ricos, Alexandre o Grande, entre outros, e o mais atual, Elon Musk, eles não chegavam nem perto da riqueza de Salomão. Tamanha prosperidade e tamanha riqueza que ele tinha. Por quê? Ele soube pedir e ele andava nos caminhos do Senhor. Então ele fazia isso. Salomão era filho de Davi com Batseba, e o seu nome significa amado por Deus. Irmão, eu paro aqui rapidinho, só para fazer uma análise. Quando você tiver o seu filho, irmão, abençoa ele, escolhe um nome bonitinho para ele, né? Escolhe o nome, não, sério, escolhe um nome bonito para ele, porque pode mudar a vida dele para melhor, pode fazê-lo, né, entender que, o seu nome tem um valor,
tem um princípio, porque a gente vê tantos nomes que as pessoas colocam, né, sobre os seus filhos e não buscam saber a informação. Por exemplo, Jacó. Jacó significa o quê? Enganador, suplantador. Isso é como sinônimo, mas a tradução original é aquele que puxa pelo calcanhar. Olha que nome doido, cara. Olha que nome maluco. Minha mãe, se tira o L, ia ficar Vader. O Brasil seria Vader. Ô Vader, tudo bem? Como é que você tá, Vader? Mas não, aí ficou Walter. E aí você vai ver o que é Walter. Vai traduzir, né, para o inglês, water, água. Só que é um nome alemão. Então cada nome, irmão, tem um significado. Então saiba, quando você tiver o seu filho, colocar um nome e busque saber a informação do nome do seu filho. E assim Salomão tinha, né? Vamos continuar. O seu nome significa amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão. Tanto é que fez dele rei de Israel. Mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão do reino, a Bíblia conta que Salomão herdou o trono deixado por seu pai. O Senhor apareceu para ele e disse, como a gente leu, peça o que você quiser. Então, irmão, Salomão, ele foi um homem muito sábio. Só que durante um período da sua vida, da vida dele, durante o seu processo, ele fica rico, ele cresce, ele conquista muitas coisas. Só que ele comete, irmão, 3 erros. E esses 3 erros que eu quero compartilhar, né, com os irmãos. O primeiro erro que ele cometeu foi que Salomão foi ganancioso. Abra lá, 1 Reis, capítulo 12, no versículo 4. Primeiro erro foi que Salomão, ele foi ganancioso. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Olha o que Salomão faz, irmão. Ele está prosperando, já é um homem próspero. A gente leu aqui, estudou um pouquinho sobre a riqueza dele. Foi um homem que adquiriu muita riqueza, um homem muito rico, tinha muitos bens, um homem sábio. Aonde ele ia, ele espalhava sabedoria, espalhava conhecimento. E aí vai se passando, né, durante toda a sua trajetória. Lá nesse versículo aqui, nesse período da história, ao que ele faz com o povo. Versículo 4 fala assim: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, irmãos, aqui é o povo falando, né, como eu posso falar, os servos do rei Roboão, falando para ele, porque o pai dele colocou muito imposto, ou seja, ele foi muito ganancioso. E aí eu coloquei aqui, entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro, como nós vemos aqui, Roboão, para pedir a ele ajuda. E aí, irmão, o que significa isso? Diante de tudo disso, fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? E aí vem, porque ele amou tanto o ouro e os seus bens materiais a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? E a resposta é, que eu coloquei aqui, é que Salomão tentava preencher a sua vida com riquezas desse mundo. Olha só, Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas desse mundo. Mateus 19 fala sobre um jovem rico, que ele chega e fala: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? E aí Deus fala: ó, cumpra os mandamentos, ame a sua esposa, né? Cumpra certinho, ame ao Senhor teu Deus, né? Cumpra os mandamentos. E ele fala: tudo isso eu faço. Aí ele fala: cara, você tá, meu, que show, parabéns. Só tem mais uma coisa que você precisa fazer para você tirar um 10 e vir comigo. Deixa tudo que você tem, dá aos pobres, vem me segue. E aí o que ele faz? Ele fica.
E aí eu pergunto para você, irmão, isso fica aqui como um ponto de reflexão, não responda. Em algum ponto da sua vida, Deus ele te chamou para o ministério e você fez igual o jovem rico. O Senhor falou para você: vem, larga o teu emprego, vem, larga esse negócio, vem, larga e me segue. Você já parou para fazer isso? Em algum momento, guarda isso no seu coração, porque é a reflexão que o Senhor falou para ele. Porque até então ele entendia que ele estava vivendo bem, ele tinha riquezas, ele tinha bens materiais, ele queria preencher uma área que era a sua área espiritual, porque ele sabia que um dia ele ia morrer, e todo mundo aqui sabe que um dia nós vamos morrer, e para onde nós vamos? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? Depende daquilo que você está servindo, depende daquilo que você colocou no seu coração. Se você tem Jesus, você serve a Jesus, você busca a Jesus, você está disposto a largar tudo por Jesus? Essa foi a pergunta, não é o Walter que está falando aqui, é a palavra do Senhor. Então Salomão, para poder manter tudo que ele tinha, pelo que eu entendo aqui na história, é que ele quer fazer o quê? Ele quer guardar as riquezas, porque ele quer manter o status. E infelizmente, irmão, no meio da igreja, o que nós mais estamos vendo é se falado muito sobre prosperidade. Irmão, eu quero ser próspero, todos nós queremos ser prósperos, mas o céu vem em primeiro lugar. Eu quero sim ser rico, a gente quer, todos nós aqui queremos, né, uma vida financeira melhor, mas primeiro tem que ser o céu, primeiro tem que ser o reino, irmão. Primeiro você tem que buscar as coisas do Senhor, você tem que servir ao Senhor, buscar Ele. E aí lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 33, diz o que? Buscai o Senhor primeiramente, e o que depois? E o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a palavra que está escrito, não é o Valt que está falando, não é uma mensagem aqui, não é um livro, irmão, é a palavra do Senhor. Então o primeiro erro de Salomão foi que Salomão foi, glória a Deus, irmão, vou sair daqui feliz, porque você guardou essa mensagem, guardou esse tema no seu coração. Então a primeira coisa que Salomão, ele foi ganancioso. O segundo que eu coloquei aqui, segundo o erro de Salomão, durante a sua trajetória, durante a sua vida, é que Salomão, ele foi orgulhoso. Olha para o teu vizinho e fala assim: Salomão foi. Mais forte, irmão, como crente, Salomão foi orgulhoso. Olha só, irmão, volta aqui para cá. As alianças com os povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, é onde a gente vai chegar, o que acabou prejudicando o seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura, pelo contrário, continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel por causa dele, tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, no versículo 29 em diante. Depois, se você quiser, você lê na sua casa. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 até o 40, vai contar essa história. Então Salomão foi o quê? Foi orgulhoso. E a pior coisa que tem, irmão, é crente orgulhoso. A pior coisa que tem, Asaf, é um líder orgulhoso. O que é um líder orgulhoso? Cara, se eu não fizer, se eu não tiver, não acontece. Já viu isso? Orgulhoso. O que mais vem no coração de crente que é orgulhoso, como Salomão, que é orgulhoso, é que ele não dá o braço a torcer. Mesmo estando errado, ele fala que está certo. Por quê? Porque é orgulhoso. Talvez a repreensão possa mudar a sua história, possa mudar a sua vida, mas não, ele decide ser orgulhoso. E nós, como cristãos, não podemos ser orgulhosos. Foi repreendido, primeira coisa que você tem que guardar no teu coração, irmão, e aprenda isso: você tem 2 ouvidos e uma boca.
isso é sério. Se você tem 2 ouvidos e uma boca, você tem que fazer o quê? Falar mais ou escutar mais? Não precisa nem falar nada, irmão. Escuta mais. Você tem 2 olhos, uma boca. Observe mais e fale menos. Foi repreendido, guarda. Ah, mas guarda. Ah, mas se fosse, guarda, irmão. Porque o tempo é primordial. O tempo, irmão, é que revela todas as coisas. Talvez você pode até estar certo, mas guarda, que lá na frente você vai ver isso acontecer. Mas o que você não pode fazer é ser um crente orgulhoso. E Salomão, ele foi um crente orgulhoso. E aí tem mais um capítulo aqui. Abra lá, Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Ezequiel, capítulo 28, vai falar sobre um rei. E eu só quero ler o primeiro versículo, que fala assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração, ou seja, o seu pesar, o seu orgulho no teu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus. Irmão, Deus abomina o orgulho. Deus, ele detesta o orgulho. Uma coisa que Deus não gosta, irmão, é de crente orgulhoso. Então nós aprendemos aqui que Salomão, ele foi uma pessoa orgulhosa. Amém? E o terceiro aqui, e aqui eu entro na mensagem agora, que é onde o Senhor colocou no meu coração. Terceiro erro, diz assim, que Salomão se tornou morno espiritualmente. Abra em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Olha só, hein? Versículo 1 fala assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. E aí vai dizer assim: e não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteram o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. E aí o versículo 3 fala assim: e tinha Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, não é como foi o de Davi seu pai. Aí aqui, irmão, é onde a gente entra na mensagem. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou ainda um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Segura aqui, só até aqui, e pode olhar para cá. Você vê que Salomão, ele faz tudo certinho. Ele busca o Senhor, ele se entrega ao Senhor, ele busca Deus, ele ganha sabedoria, ganha riqueza. A gente aprende aqui que ele é homem vaidoso, vira orgulhoso, e o principal, que era o primeiro, e daqui em diante, irmão, é só ladeira abaixo. Por quê?
ele casa com várias mulheres. E a gente vê aqui nos mandamentos que Deus fala, cara, não casa com mulher estrangeira. E aí, meu irmão, quando o teu pastor, quando o teu líder, ele fala assim para você que está apaixonado, ai, estou gostando daquele homem, estou gostando daquela mulher. E aí a primeira coisa que a gente fala é o quê? Tem que orar. Ela é crente. É verdade. Ela é crente, ela é de Deus. Ajudar. É verdade, é crente. Segue os teus princípios. Ah, mas ele é tão bonito. Ah, mas ela é tão bonita. Vai te desviar. Vai desviar o teu coração. Você vai perverter o seu coração. Você vai se afastar dos caminhos do Senhor. E quando você pensar que não, vai ser difícil para você voltar por causa de uma escolha errada. Por causa de uma decisão que você pode cometer, pode destruir a tua vida, a tua família e a tua salvação. Por causa de uma escolha. E Salomão escolheu mal. Podia escolher 1000 da tribo, escolhe 1000 fora. E aí quem ele escolhe? Olha o que ele escolhe. Escolhe uma pessoa que segue a Astarote. A Bíblia fala que Salomão seguiu. Se ele seguiu, ele fazia o que, irmão? Ele participava do culto. Se você vai num lugar e você segue aquele lugar, você participa. E nem nós aqui. Você segue a igreja, você busca dos princípios da igreja. E aí, irmão, sobre Astarote, sobre a sua vida, quem é Astarote? E aí eu fiz uma pesquisa. Olha só, irmão. Astarote, por ser uma entidade ligada à fertilidade e à produtividade, os cultos a essa deusa eram erotizados. Os seus rituais sexuais e essa entidade eram praticados nos bosques por homens e mulheres. Não se assusta não, irmão. No local era instalado um tronco esculpido conhecido como poste sagrado. Muitos povos na antiguidade rendiam culto a essa entidade fêmea que era mulher de Baal. Assim como Baal era representado pelo sol, Astarote era representada pela lua. Astarote era conhecida, segura aí, como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Aí, irmão, aí agora eu quero que você pense comigo aqui. Aí imagina só, você está vindo para o culto aqui, você vem em busca de Deus, adora a Deus. Vamos se colocar no lugar de Salomão. Você vem para cá, você busca a Deus, você vem adora o Senhor, escuta uma palavra, passa da porta, chega lá, a mulher fala, bora adorar Astarote, ele, bora. E é o que ele fazia, irmão, o que ele fazia? Ele participava desses cultos, irmão. Salomão, ele participava de rituais sexuais, e não se escandalize com isso não. Ele participava, ele adorava a Deus, mas e quando ele passava do templo e ia se encontrar com outra mulher, o que ele fazia? Ele adorava outros deuses, ele participava de orgias sexuais. Aí vem o segundo, meu Deus, é quem é Moloque. Até medo de falar disso. E quem é Moloque? Moloque era um deus dos amonitas, que era adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque ficou conhecido, meu Deus, pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Aí você imagina aí, irmão, vamos conjecturar aqui, vamos imaginar, Salomão adorava a Deus, passava da porta e ia sacrificar criança. Ele participava, irmão, talvez ele nem pegava, mas ele olhava de longe e ele via as crianças sendo sacrificadas, sendo mortas, e para ele, está tudo bem. E aí o último que eu quero falar, eu vou até tomar água, que é sobre Milcom. No versículo 11 aqui, ó. O versículo 5 fala: Salomão seguiu Astarote, deusas dos Sidônios, e a Milcom,
Milcom, grava, abominação dos amonitas. Irmão, olha para cá. Quem era Milcom, irmão? E o que ele fazia? Como era o culto dele? Era veneração aos mortos. Salomão fazia o que, irmão? Salomão adorava a Deus. E aí ele fazia o que? Passava da porta, ele adorava os mortos. Isso, irmão, até um pouco pesado não falar. Só que eu lembro que eu queria pegar algumas imagens, né, ilustrativas, para poder vocês verem como são esses deuses, né, como são esses seres, como é a sua imagem, a sua personificação, como é esses seres, um com cara de bode, uma com uma cara de um rosto, né, parecendo um animal, cada um tinha uma forma. E aí eu tinha uma Bíblia chamada Bíblia em Ação. É muito top essa Bíblia, a Bíblia em imagem. E aí eu lembro que quando eu estava montando essa mensagem, eu fui procurar, fui pesquisar. E nessa, quando eu fui pesquisar, eu comecei a ler. E aí eu vi as imagens. E aí tinha uma frase que estava escrito assim, irmão. Que Salomão falava assim: olha, não tem problema, eu estou ainda servindo a Deus. Não tem problema ainda, eu estou, né, buscando a Deus. E aí aquela palavra, irmão, não tem problema, não tem problema, guardou e ficou no meu coração. Por quê? O que a gente faz, irmão? Vamos ser sinceros. Desculpa falar. Você vem, busca a Deus, adora a Deus, sai do culto aqui abençoado, maravilhado, transformado. Chega em casa, senta na TV, liga a Netflix, liga a internet. O que você põe lá? Série de sensualidade. Bom, quem é que está entrando na tua casa? Quem é que está entrando na tua vida? Astarote, irmão. Aí você vai lá, muda de canal, põe no filme de terror. Quem é que você está cultuando, irmão? Milcom, Deus dos Sidônios. Você vem para cá, busca a Deus, chega em casa, está servindo a um ser, irmão. E aí eu tinha colocado, escrito no caderno, até ficou em casa, sobre essa passagem. E desculpa falar, irmão, e a gente muitas vezes é assim como cristão. Não tem problema eu vir buscar o Senhor e ir para casa ver Netflix, ver série de sensualidade. Não tem problema eu ver série de sexualidade. Não tem problema eu ver pornografia. Sabe por que o céu não desce, irmão? É porque você não larga filme de terror. Sabe por que o céu não desce, irmão? É porque você não busca a Deus, você não se entrega verdadeiramente a Deus. Aí você vem pra cá, quer ver o céu abrir, quer ver a super pregação, mas a tua vida tem um demônio lá que está bloqueando a tua casa. E não larga. Por que não larga? Porque para você, irmão, não tem problema. Só que essa noite eu quero dizer para você que tem problema. A palavra do Senhor fala assim, que é melhor profetizar do que falar em línguas, porque aquele que fala em línguas, ele edifica a si, mas aquele que profetiza, edifica a igreja. E eu quero profetizar hoje sobre a vida de vocês, irmão. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu quero dizer sobre a vida de vocês, irmão, que tem problema sim você continuar vivendo nessa vida. Por quê? Porque você não foi chamado para isso. Tem problema sim, irmão, você viver a outros deuses. Tem problema sim. Eu quero declarar essa noite sobre a sua vida que vai vir um tempo de busca, não pelo celular, mas pela Bíblia, pela palavra. Irmão, eu não tenho nada contra celular. Eu amo, eu gosto, uso muito na célula. Mas, irmão, não deixe isso aqui empoeirar, não. Pelo amor de Deus, não deixe isso aqui na tua casa como fosse algo bonito, um enfeite lá, não, irmão. Isso aqui transforma, isso aqui cura, isso aqui traz renovação, irmão. Oh, você busca tantas coisas na tua casa, você compra tantas coisas, você compra tênis novo, compra camisa nova, compra calça nova, compra celular, iPhone 11, 12, 13, 14, 15, mas na Bíblia não está lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, irmão, e você não renova a palavra. Você não busca a palavra, irmão. Pelo menos um livro, irmão. Oh, mas por que você é habitolado, pastor? Você é quadrado? Não, irmão. Eu não estou pedindo para você ser quadrado, não. Eu não estou pedindo para você ser habitolado, não. Não. É tempo de busca, é tempo de intensidade, é tempo de buscar a palavra do Senhor. Mas, pastor, eu tenho que fazer o que então? Só andar de saião?
Pastor, eu tenho que fazer o que então? Parar de usar calça jeans? Não, irmão, isso é cultural. Pastor, eu tenho que fazer o que então? Eu não posso me tatuar? Não é sobre isso não, irmão. Pastor, eu tenho que fazer o que então? Eu tenho que vir todo dia na igreja? Não é sobre isso, irmão. Mas a Bíblia está escrito: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz: sede santo em vossa toda maneira de ser, pois está escrito: sede santo, pois eu sou santo. E só para quem crê e fica de pé, esse é o nosso versículo, que está escrito assim: e vós sois. Levanta a tua mão, que eu quero declarar sobre a tua vida: e vós sois geração eleita. Quantos eleitos tem aqui essa noite? E vós sois sacerdócio real, e vós sois nação santa, e vós sois povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus te chamou para ser luz. Se você crê, então aplauda ao Senhor, irmão. Irmão, 3, e grava essa mensagem. Grava essa mensagem no teu coração. Salomão, ele foi ganancioso. Salomão foi orgulhoso. E por causa da sua vaidade, muitos teólogos não sabem se ele perdeu a salvação por causa do seu orgulho no seu coração. Então, irmão, seja diferente, seja luz, busque as coisas do Senhor. Eu não quero fazer propaganda aqui não, mas busque, compre uma Bíblia. Mas por quê? Porque, irmão, muitas vezes você só pega no celular para colocar versículo só quando está aqui na igreja. Fora da igreja você não lê mais, mas com a palavra, irmão, é diferente. Então busque ao Senhor. É tempo de busca, é tempo de santidade. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.